Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Imagino que deva ser um pouco complicado por agora, principalmente para o investidor iniciante, né? Muita volatilidade, muito burburinho no mercado, né? E muitas pessoas ficam me perguntando bastante sobre isso, se deve vender uma ação, como é que o mercado tá, momento de eleição, crise geopolítica, como é que a situação tá, né? Se deve se preocupar, se não deve se preocupar. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui e vou trazer para vocês 6 ações de baixíssima volatilidade, tá? E pagam dividendos constantes. Então são empresas boas, com baixa volatilidade e o dividendo, ó, topzinho para vocês não se preocuparem. Este tipo de ação aqui, geralmente são aquelas ações que, independente do burburinho do mercado, elas vão continuar sendo boas empresas, elas vão ter uma volatilidade, você vai ver ela, o ticker dela no mercado, a volatilidade dela muito baixa. Então você também não vai ver nem ela caindo muito, porém também não vai ver ela subindo muito, tá? Muito pelo tipo de empresa que ela é. Então, vamos nessa, editora, solta a vinheta. E galera, antes de começar o vídeo, eu só queria te pedir uma coisa, você já sabe o que é, soltar aquele likezinho aqui gostoso. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações assim que eu postar um vídeo aqui top. Empresas de grande capitalização como o PayPal, Facebook, viram suas ações aí declinarem, definharem muito aí depois dos seus resultados, né? Semana passada, vocês devem ter visto as ações da Facebook cair muito aí semana passada e deu uma caída por mais alguns dias. E vocês também viram, por exemplo, as ações da Amazon, né? Pulando aí muito, saltando demais, subiu mais de 11% depois da entrega de resultado do trimestre do ano passado, do quarto trimestre. E para você não ficar confuso, tá? Muitas empresas entregam o quarto trimestre fiscal no ano seguinte, né? Então elas não fecham ali de janeiro a dezembro. Tem muita empresa que ela tem esse overlapzinho no seu ano fiscal. E para fazer isso, a gente primeiro classificamos as ações do S&P 500 por sua volatilidade implícita. Depois de passar esse filtro, conseguimos então trazer aí algumas empresas com nomes bem interessantes e bem estáveis para vocês. Logo em seguida, depois desse filtro, então, a gente colocou ali uma análise histórica da sua volatilidade. Então, todas as empresas acima de beta 1 em relação ao S&P 500 foram totalmente eliminadas desse filtro. E os nomes menos voláteis são os que sobraram para vocês aqui. Não são todos, mas eu trouxe aqui 6 dos que eu acho bem bacana para vocês darem uma estudada. E lembrando, não é recomendação de compra, mas sim de estudo. E lembrando que essas ações aqui, elas tiveram uma volatilidade inferior ao índice de referência que a gente vai ter hoje, S&P 500. Então, vamos supor que o S&P 500 ele tem um beta de 1, ele é 1. Qualquer empresa que tem um beta abaixo de 1, ela vai na mesma proporção que ele vai andar. Então, vamos supor que ela tem um beta de 2. Então, se o S&P ele sobe 1%, essa ação que tem um beta de 2, ela vai subir 2%. E o oposto também é verdadeiro. Se você tem aí um beta de 0,5, por exemplo, se o S&P 500 ele subir 1%, essa ação ela vai subir 0,5%, tá certo? Então, pense sempre em porcentagem. Se o beta dela é 0,5, ela é 50% do que o S&P vai subir. Então, o S&P ele é o 100%. Se você tem uma ação que ela é beta de 2, por exemplo, ela é 200% do S&P 500. Uma ação que ela tem um beta de 0,5, ela é 50% do S&P 500. Então, geralmente, essas empresas que têm um beta mais alto são empresas de tecnologia, são empresas mais arriscadas, startups, IPOs, são as empresas mais arriscadas. E as empresas com um beta menor são as empresas mais consolidadas no mercado, tá? E eu vou estar falando alguma delas para vocês aqui. Então, e o último filtro, a gente pegou as ações que estão positivas no ano e que pagam acima de 2% de dividendo. E outra coisa positiva também, que só quem é aluno do Córdoba Club fica sabendo de antemão, é que a gente também viu aí as empresas que são com recomendação de compra por analistas de Wall Street. Se você não sabe o que é o Córdoba Club, vai ter o link aqui na bio para você dar uma conferida e participar conosco. A primeira empresa vai ser a AEP, American Electric Power Company, que é uma empresa de utilities, né? Uma empresa de energia elétrica como qualquer uma Taesa da vida aí do Brasil. Então, só para vocês terem ideia, o beta dela é de 0,4%. Então, se o S&P 500 subir 1%, quanto que ela tem que subir? 0,4%. Agora, se o S&P 500 descer 0,4%, ela desce 0,4%. O S&P 500 ele caiu aí quase 10% basicamente durante esse ano. Então, enquanto o S&P 500 derretia 10%, ela estava ali tecnicamente derretendo 4% apenas, né? Porque ela tem um beta de 0,4%. Então, essa é a vantagem de você ter empresas desse tipo. A volatilidade é muito menor. E para quem não tem estômago para ver essas quedas, é muito importante ter essas empresas. E o dividendo dela está em 3,3%. Então, um dividendo bem bacana aí. A segunda empresa vai ser a PEG, PEG, Public Service
Enterprise. Também é uma empresa que tem a mesma pegada da AEP, é uma empresa de utilities, energia, tá certo? E o beta dela é 0,6%. E ela paga um dividendo de 3% anualmente. A terceira empresa vai ser a Dominion, que é outra empresa de energia, e o beta dela é de 0,5%, pagando então um dividendo aí de 3,1%. A quarta empresa vai ser a GD, General Dynamics Corporation. Ela tem um beta de 0,9%, então o beta dela está muito próximo, ela quase que anda muito parecido com o S&P 500, e ela tem um dividend yield de 2,2%, e a classificação dessa empresa ela está no setor industrial. A quinta empresa eu acho que ninguém conhece, é a Coca-Cola, tá? Não precisa dispensa comentários, Coca-Cola Company, o ticker dela é KO. Então ela tem um beta de 0,8% e ela tem um dividendo de 2,7%. E a sexta e última empresa, então, é a Ambev. Só para confundir, galera, por cervejeiros de plantão, não é Ambev, é Abev, ABBV. Esse é o ticker da empresa. Ela é uma empresa de farmacêutica, tá? Para quem não conhece, não tem nada a ver com cerveja, ela é uma empresa farmacêutica, é outra área de setor de saúde e ela tem aí um beta de 0,8% e ela tem um dividend yield de 3,8%, uma boa bagatela, hein? E como vocês devem ter visto aí, muitas dessas ações, elas pertencem a serviço público, consumo, bens de consumo e também a setor de saúde. E como vocês podem ver também, esses nomes aí ditos, né, esses setores, vocês devem ter reparado que muitos deles independente da economia como um todo. Você não vai parar de usar sua luz dentro de casa, você não vai parar de tomar um remédio, por exemplo, porque você está numa crise, não está construindo apartamentos, por exemplo, ou mudou de presidente, sei lá, alguma coisa do tipo, a inflação está alta. Você não vai deixar de fazer essas coisas. São bens de consumo, setor de saúde, são coisas que você sempre vai ter que consumir, independentemente. Então, o mercado ele não vai ditar muita dessas coisas. É por isso que essas empresas elas são consideradas mais estáveis. Eu queria trazer um adendo aqui para vocês, por exemplo, a Ambev, né, que é uma empresa, uma farmacêutica, ela é a principal escolha da Mizuho, tá? Que é um dos investimentos, um dos análises de investimentos dos Estados Unidos e a escolha deles favoritas para 2022. E eles falaram o seguinte: esperamos que o setor biofarmacêutico continue a ser impulsionado pela inovação em 2022, com vários catalisadores cíclicos e regulatórios futuros que provavelmente separarão os vencedores e os perdedores desse ano, disse Vamil Divan da Mizuho, em um relatório que foi ali em janeiro, há umas 2 semanas atrás. E a Coca-Cola ela também é uma opção boa de consumo básico, e a empresa deve ter divulgado os relatórios por agora, mais ou menos. Essa é a época que a Coca-Cola costuma divulgar seus relatórios. E um relatório da JP Morgan Chase diz o seguinte: acreditamos que a Coca-Cola se beneficiará com a reabertura das economias e está bem posicionada para reacelerar o crescimento orgânico acima do topo de sua faixa de longo prazo de 4% e 6%. Essa foi a analista da JP Morgan Chase na última sexta-feira falando sobre Coca-Cola. E galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, meus queridos, por a sua presença de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Solta o like aqui se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima e valeu!